texto com as pegadinhas de prova que o examinador costuma trazer. Então, sem mais delongas, joga na tela, nós vamos começar a trabalhar isso agora. Esse esquema todo você já tem no caderno, já tem no resumo formulado pelos nossos monitores. E agora, nós vamos para o texto do documento. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, você já sabe, sob o aspecto formal, é uma resolução da Assembleia Geral da ONU. É a Resolução 217-A3, de 10 de dezembro de 1948. Então, ela foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Como é, pessoal, joga para mim, que a gente costuma trabalhar a Declaração Universal dos Direitos Humanos? O aspecto histórico a gente já conheceu. A natureza jurídica também. E agora, eu vou ler junto com vocês, eu sempre separo um bloco das aulas para que a gente possa analisar artigo por artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque ela é cobrada na maioria dos concursos públicos e o seu edital é muito claro em relação a isso. Segundo, outros documentos decorrem dos princípios da Carta da ONU e das colocações que a Declaração Universal dos Direitos Humanos nos traz. A parte histórica, sua prova vai gostar de parte histórica, a gente já conversou sobre isso também, está contemplada aqui no preâmbulo e está contemplada em cada explicação que eu fizer ao longo dos artigos, tá? Por isso, a gente dá o luxo, aqui se dá o luxo de trabalhar os 30 artigos de forma individualizada. Na tela, vamos falar então sobre a DUDH e vamos começar com o preâmbulo. Vou mostrar para vocês o seguinte. O preâmbulo, ele é curtinho, ele vai falar algumas coisas sobre a ONU, sobre o advento da ONU. E depois nós temos os artigos aqui, ó, são 30. E as pegadinhas, a boa notícia é que elas são recorrentes. O examinador em matéria de Declaração Universal dos Direitos Humanos não é muito criativo. Então, a boa notícia, repito, é que a gente já tem aí um norte do que poderá aparecer na sua prova. Então, no seu mecanismo de busca, você vai jogar lá no seu VAD policial da Editora Foco, você vai jogar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai procurá-la e vai acompanhar junto comigo. Vamos ao preâmbulo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Aqui falando do quê, gente? Do regime nazista, do período até 1945, do completo desrespeito aos direitos humanos. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, olha a necessidade aqui da positivação para quê? Para que a gente consiga, em algum momento, fazer essa cobrança, cobrar os estados, para que o ser humano não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão. Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, naqueles espíritos de fraternidade, de solidariedade, tudo que vai de encontro, mesmo se chocando, às perspectivas trazidas pela Segunda Guerra Mundial e pelo regime nazista. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, considerando que os países membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Fazendo uma pausa aqui. Qual é essa ideia desse ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações? Nós sabemos da discussão sobre a natureza jurídica da Declaração Universal dos
dos Direitos Humanos, não é novidade para nós. Ocorre que todos os documentos no sistema ONU, eles partem de um pressuposto. Trazer um número de regras, né, ou de princípios, ou de colocações, que atenda ao maior número de pessoas, que pareçam razoáveis ao maior número de estados. É isso que é feito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda que a gente deixe de lado, neste momento, a discussão sobre a natureza jurídica deste documento. Eu estou falando sobre o ideal. Como é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos se comporta? Qual é a ideia desse documento? É trazer essas proposições que sejam razoavelmente aplicadas e aplicáveis ao maior número de estados, tá? É essa a lógica. Volta para a tela para a gente continuar conversando. Com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se por meio do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Então, vamos ao artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. O que tem de importante aqui? Todos os seres humanos nascem livres e iguais. Direitos de liberdade, direitos de primeira geração, direitos de igualdade, direitos de segunda geração, aquela consecução da igualdade material. Elisa, e a terceira geração? Olha o finalzinho aqui, o espírito de fraternidade tão importante, tão caro à terceira geração de direitos. A solidariedade, a fraternidade, princípios tão importantes a este momento pós-1945. Então, eu falei isso com vocês quando conversamos sobre as gerações de direitos, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem dúvida alguma, consagra ideais de primeira, de segunda e de terceira gerações. Muito embora na análise do texto nós perceberemos, né, que a partir do artigo 1º até mais ou menos o artigo 21, nós tenhamos a prevalência dos direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, e a partir do artigo 22, direitos econômicos, sociais e culturais, o espírito de fraternidade ele permeia todo o documento. Então, não é correto dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não traz ideais de terceira geração. Joga na tela, vamos continuar. Artigo 2º, consagrando a universalidade dos direitos humanos. Vamos conversar uma coisa aqui. Elisa, como é que eu acompanho essa aula sua? Desse jeito. Você vai acompanhando a Declaração Universal dos Direitos Humanos e faça só remissões do seu caderno. Artigo 1º, artigo 2º, o que a gente deve prestar mais atenção, porque eu vou destacar os artigos que mais aparecem em prova, tá? Essa é a ideia. Volta para a tela para a gente continuar. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente sob tutela, sem governo próprio, quer sujeita a qualquer outra limitação de soberania. O que a gente tem aqui no artigo 2º? Universalidade dos direitos humanos naquele primeiro aspecto. Aquele primeiro aspecto que nos traz que os direitos humanos, eles são direitos de todos, oponíveis a todas as pessoas, independentemente de quaisquer condições. Então, no artigo 2º, você anota que a universalidade dos direitos humanos, característica que estudamos juntos, está presente. Na tela, artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O que eu quero chamar a atenção aqui para o artigo 3º, pessoal? Voltando aqui para mim. O artigo 3º, ele é meio que a pedra fundamental do artigo 5º da Constituição. Sim, a Constituição de 1988 traz no caput do artigo 5º que
os 5 direitos, né? 5 direitos básicos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. É o nosso VLISP: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ocorre que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos termos da DUDH, nós temos aqui no artigo 3º vida, liberdade e segurança pessoal, tá? Então, faltando aqui a igualdade e a propriedade, ok? Joga na tela artigo 4º. E no artigo 4º e no artigo 5º, a gente tem uma observação muito importante a ser feita. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. E artigo 5º, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. O que a gente tem aqui? Nós temos 2 exceções à característica da limitabilidade ou relatividade dos direitos humanos. Estão lembrados? Nós tivemos na nossa aula a percepção de que os direitos humanos são limitáveis, eles são relativos como regra. Os direitos humanos, portanto, não são absolutos. Haveria, segundo a doutrina, essas 2 exceções à limitabilidade e à relatividade dos direitos humanos, que seriam os artigos 4º e 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos: a vedação à escravidão e a vedação à tortura. Então, não se esqueçam que essa é uma excelente questão de prova. Existem 2 exceções que já foram fomentadas, que já foram trabalhadas desde 1948 na DUDH. Joga na tela, vamos em frente. Artigo 6º. Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Que eu estou passando por alguns artigos que tradicionalmente a gente não percebe questão de prova, tá? Mas aqui é o reconhecimento no artigo 6º do ser humano como tal, não mais como objeto. Vocês se lembram ali dos status de Jelinek, não mais na situação de passividade, não mais como objeto de direitos ou sujeito de obrigações apenas, agora sim como sujeito de direitos. Então, o artigo 6º consagra isso. Já no artigo 7º, nós temos o princípio da igualdade formal, que todos são iguais perante a lei, e no artigo 8º, temos que todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. No artigo 8º, nós temos os remédios, né? Aqui um ensaio dos remédios que na Constituição chamamos de remédios constitucionais. A possibilidade de o indivíduo se insurgir, muitas vezes o cidadão, né, a depender do remédio, se insurgir contra práticas abusivas, contra a violação dos seus direitos. Artigo 9º vai fazer um asterisco imenso porque ele é campeão de prova. Por quê? Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Veio o examinador e faz assim, ó, tira o arbitrariamente e coloca lá na questão 52 da sua prova que ninguém será preso, detido ou exilado. Você que estudou aqui, estudou várias matérias, talvez esteja um pouco cansado no meio da sua prova, você fala, eu acho que a Elisa disse isso mesmo na sala de aula. Ninguém será preso, detido ou exilado. Não, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Muito cuidado com isso. Arbitrariamente é que faz toda a diferença. E esse arbitrariamente, já adianto, em todas as ocasiões em que ele aparecer na Declaração Universal dos Direitos Humanos, será uma potencial questão de prova, tá? Os examinadores gostam de fazer esse trocadilho, essa pegadinha. Joga na tela, continuando. Artigo 10. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituía um delito perante o direito internacional, ou nacional, perdão, ou internacional.
Também não será imposta pena mais forte de que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Então, a gente tem anterioridade da lei penal, princípio da legalidade, presunção de inocência ou não culpabilidade, todas aí garantias, todos os direitos trazidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na tela, vamos seguir. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Artigo 13, aqui você faz um asterisco imenso, porque é campeão absoluto de provas. Talvez o artigo 13 e o artigo 14 sejam os artigos mais festejados em termos de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque são os mais importantes? Não. É porque o examinador gosta de recortá-los, acha que tem várias possibilidades de questões de prova, então a gente não mais vai cair nessa, tá? Coloca na tela, vamos de novo ao artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro, anota isso, das fronteiras de cada estado. Não é independentemente de fronteiras. E por quê? Olha o item 2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive próprio, a esse regressar. Nós já falamos em algumas oportunidades aqui sobre a soberania. Os estados devem ter a sua soberania respeitada. Então, não existe isso de todo ser humano ter o direito de deixar, de entrar em qualquer país de qualquer forma. Não. Tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio a este regressar, mas não de entrar em qualquer país. Eu não posso amanhã pegar, esqueçam o contexto de pandemia, não posso amanhã pegar as minhas coisas e, de repente, tentar entrar nos Estados Unidos sem um passaporte válido, sem um visto, ok? Então, existem regras de soberania. Cuidado com o artigo 3. Nós vamos lê-lo mais uma vez para que nenhum trocadilho pegue vocês na prova. Coloca na tela. 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Eu sou servidora pública em Minas Gerais, mas se amanhã, se eu não fosse servidora pública, fosse de iniciativa privada e amanhã quisesse morar em Manaus, nada me impediria, perfeito? Eu tenho hoje um vínculo legal aqui, mas nada me impediria, porque eu estou dentro das fronteiras do meu estado. 2. De novo, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, a esse regressar. Artigo 14, na mesma toada do 13, atenção. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. 2. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. O que é isso? Vamos de novo. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Então, em regra, toda pessoa que é perseguida pode procurar buscar asilo em outros países. Mas é em qualquer circunstância? É qualquer perseguição? Evidente que não. As perseguições legítimas não abrem espaço para esse tipo de busca. Exemplo, eu, delegada de polícia no estado de Minas Gerais, amanhã, numa investigação, por exemplo, de um homicídio, verifico que fulano de tal é o provável autor. Estão presentes os pressupostos e requisitos autorizadores, faço a minha representação ao Poder Judiciário, que defere a medida. A partir do momento da expedição do mandado de prisão, surge a perseguição legitimamente motivada pelo Estado, perfeito? Então, pode lá o fulano de tal, sabedor de que aquele mandado existe, invocar asilo em outro Estado? Claro que não. Pedir ele pode, né? Mas claro que não será deferido. Por quê? Porque aquela perseguição é uma perseguição legítima. Então, muito cuidado com essa expressão, perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum, quando não poderá ser invocado o direito de procurar e gozar asilo, ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Algum objetivo, por exemplo, que fira a paz, a tolerância entre os povos, a não intervenção, a solução pacífica das controvérsias? Evidente que não. Tudo bem? Na tela, artigo 15. O artigo 15 também gosta de aparecer em prova. Faça outro asterisco. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade.
Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade. Você já sabe, quando aparece o arbitrariamente, a gente já fica super atento. Porque se eu leio a frase da seguinte maneira: ninguém será privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade, já muda tudo. Tá? O que não pode haver é essa privação arbitrária. Artigo 16 protege o matrimônio ou o casamento e o direito à família. Os homens e mulheres de maioridade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 3. A família é um núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade. Aqui pode fazer um outro asterisco. Também entra naquele rol dos artigos mais importantes para efeito de prova. Todo ser humano tem direito à propriedade. O que acontece na sua prova? Só ou em sociedade com outros. O examinador coloca. Todo ser humano tem direito à propriedade desde que em sociedade com outros. Ou todo ser humano tem direito à propriedade desde que só. Não. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Mais uma vez, arbitrariamente, a gente destaca aqui, porque nós sabemos que existem modalidades de privação, né, desse direito à propriedade, ainda que por determinado lapso temporal, ainda que determinadas circunstâncias, mas o que não pode haver é a questão da arbitrariedade na privação da propriedade. Na tela, continuando, artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. O examinador vem e coloca pela prática, desde que em público, ou desde que em particular. Não. A liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, a liberdade de religião devem existir, devem poder ser exercidas pelas pessoas, tanto em público quanto em particular. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Qual é a pegadinha do examinador no artigo 19? No final coloca informações e ideias por quaisquer meios, vírgula, desde que adstrito as fronteiras de cada estado, ou algo nesse sentido. Não. A liberdade de opinião e de expressão deve poder ser exercida independentemente das fronteiras e por qualquer meio. Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Vem à prova e coloca. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica, vírgula, inclusive de caráter paramilitar, ou pacífica e ou militar. Não, não. A liberdade de reunião e associação, ela está adstrita a manifestações pacíficas e de natureza civil, ok? Na tela. 2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Lembrando que a reunião tem um caráter mais instantâneo. Ela acontece e se dissipa. Já a associação, ela tem um caráter que se prolonga no tempo. Tudo bem? No artigo 21, até agora nós vimos basicamente direitos civis. No artigo 21, nós temos a presença dos direitos políticos. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. No artigo 22, nós começamos claramente com direitos econômicos, sociais e culturais, inclusive de forma textual. Vejam bem.
Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Olha aqui os direitos econômicos, sociais e culturais. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Aqui quero fazer uma observação. Os artigos 23, 24 e 25 abordam o direito ao trabalho e, em mais de uma oportunidade, falam sobre a proteção contra o desemprego, meios sociais de garantir ao trabalhador que consiga sobreviver em caso de desemprego e também sobre a necessidade dos frutos do trabalho desempenhado pelo trabalhador serem suficientes para ele e para a sua família. Então, fiquem atentos a essas duas questões. Vamos juntos, na tela. Voltando aqui, todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Olha aqui, ó, proteção contra o desemprego. Veja 3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção dos seus interesses. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Artigo 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar, olha aqui mais uma vez a ideia do artigo 23, padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família, saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança, olha o direito à segurança em caso de desemprego. Direito à segurança em caso de desemprego, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio, olha que previsão importante lá em 1948, gozarão da mesma proteção social. Artigo 26 fala sobre o direito à instrução, à educação, que será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, sendo que a instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 3. Os pais têm cuidado, não é exclusividade, prioridade de direito na escolha do gênero de instrução, tipo de instrução que será ministrada a seus filhos, mas não é exclusividade, tá? Cuidado com a pegadinha de prova. Caminhando para o final do documento, artigo 27. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Se na prova cair, por exemplo, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra, traz os direitos autorais, por exemplo, né? E aí, verdade ou não? Verdadeiro. Isso está aqui no nosso artigo 27. Joga na tela para vocês verem. No artigo 27, todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Então, os direitos autorais, sim, estão aqui consagrados na DU/DH. Artigo 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional, em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível.
este item 2 aqui, você faz um asterisco gigantesco, porque o examinador gosta de copiá-lo e colá-lo na sua prova, exatamente como está. Leia com a ponta dos dedos, porque ele é um pouquinho extenso. Atenção, joga na tela. 2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei. Ou seja, no âmbito privado, a gente só não pode fazer aquilo que a lei proíbe, ok? Diferente no público, né? Serviço público, por exemplo, no âmbito da administração pública, só pode ser feito aquilo que a lei ordena, tudo bem? Exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. 3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Vamos nos lembrar? Paz mundial, tolerância entre os povos, não intervenção e solução pacífica das controvérsias, a lógica de não mais fazer uso dos mecanismos de guerra como meio de solução de conflitos. E para encerrar, na tela, artigo 30. No artigo 30, temos que nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Pessoal, não tem segredo. Declaração Universal dos Direitos Humanos, repetindo na sua prova ou o aspecto o aspecto histórico, as circunstâncias do aspecto formal, do aspecto material, tudo que a gente trabalhou no último encontro e os dispositivos em si. Não tem jeito de errar a questão sobre DU, DH.